Então, agora começando, boa noite, galera, tudo certo? Douglas, boa Fala, noite. Felipe. Prazer a gente poder bater esse papo, a gente poder conversar, né? Com, com a galera aí que vai poder acompanhar também. Essa não é só mais uma live, eu tô gritando demais. Não, tá perfeito. Show de bola. Essa não é só mais uma live, ela realmente um chamado, né? É um campo de reconexão para que a gente possa resgatar essa força do masculino. O nosso objetivo aqui é trazer clareza para todos vocês, tanto homens quanto mulheres. O trabalho que o Douglas desenvolve é um trabalho profundo, é um trabalho extremamente necessário, e é isso que Obrigado. eu vou falar aqui. Uh, Esse é o nosso objetivo aqui. Deixa eu só mutar isso. já mutei. O nosso objetivo aqui é esse. Eu sou o Felipe Palma, eu sou terapeuta sistêmico, sou constelador familiar, venho de uma trajetória de empreendedorismo, atuei dentro do mercado da beleza por 15 anos. Dentro desses 15 anos, eu atuei como profissional do mercado, professor, empresário, e aí fui me desenvolvendo ao longo dos anos como terapeuta, como constelador familiar. E através da minha transformação, através dessa jornada que eu trilhei, eu curei as minhas questões, eu curei muitas das minhas feridas, eu tenho muitas outras ainda para curar, né? E Douglas, passar a bola para ti, se apresenta. Aham, Fica à vontade. aham. Beleza, Felipe, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar contigo aí. Primeira live que estamos fazendo junto aí. Já passamos por todo o caminho do homem inteiro, reconexão com nós mesmos, e agora vamos levar esse conhecimento à frente, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Douglas de Souza, tenho 36 anos, moro em Caxias. Então eu trabalho na área de TI hoje. ah, E também eu passei por algumas dificuldades tempos atrás que eu não entendi o meu propósito e estava naquela crise existencial, digamos assim, que muitos homens também sofrem e não sabem o que é aquilo, né? Então procurei terapias para me ajudar a reconectar com o propósito, encontrei algumas técnicas, e aí também, junto com o Felipe, a gente desenvolveu a força do masculino e a gente curou isso. E tem muitas coisas a gente para curar e a gente sempre vai ter coisas para curar, né? Então a gente sempre vai ter traumas e crenças. Então agora também eu ajudo homens a encontrar o seu propósito também, liberando até se tem alguma doença física, a gente consegue fazer algum trabalho de liberações dessas doenças aí. Então estamos trilhando, trazendo esse conhecimento aí da energia masculina que nos dias de hoje está os homens esquecem um pouco dela também, né? E tem que trabalhar muito forte nisso. É muito interessante, né, Douglas, que o quanto os homens eles acabaram se desconectando consigo mesmos, né? E a gente Uhum, nota isso porque muitos homens, e eu não falo só em homens, eu falo sobre o masculino também, mas muitas pessoas elas afastaram esse masculino do coração, afastaram esse masculino por conta de algumas dores, por conta de uma desconexão com o pai, muitas vezes. E essa uhum, conexão ela trouxe vários desafios tanto na fase enquanto criança como na fase adulta, seja com relação ao trabalho, seja com relação à profissão. Fala um pouquinho exatamente. sobre essa questão da saúde. Eu sei que o trabalho que tu desenvolve também usa essa questão das feridas, esse conhecimento profundo, assim, do É, resgate, né? De reconhecer a e ferida ex- e encontrar um caminho. exatamente, porque o que acontece? Hoje, os homens, eles deixaram um pouco de lado essa energia masculina, porque acabou deturbando muito, por causa que começou a criar uma energia tóxica, principalmente para as mulheres, que elas tiveram que assumir esse papel do masculino. E isso para os homens começou a gerar, além de doenças mentais, doenças físicas também. Então, fazer esse trabalho de reconexão, entender quais são os bloqueios, tá? E como tu falou, essa desconexão com a ausência do pai, porque muitas vezes o pai teve que sair de casa para prover o sustento e não conseguiu ajudar na educação dos seus filhos. Então isso gerou um abismo ali, uma ponte que a mãe não conseguia suprir também, porque ela já tinha muita carga, né? Além de dar toda a segurança, toda a força, ela não tem essa força do masculino para empurrar a criança para a vida, né?
Então é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer, principalmente para esses adolescentes que estão chegando, né? Que eles estão fora do propósito, eles não entendem ainda, é um turbilhão de sentimentos, e tu primeiro reconhecer, né, que tu tem fraquezas e tu olhar para isso. E principalmente os homens que não olham, acham que tá tudo certo, eu tenho que aguentar, eu tenho que ter a força ali, e eles acabam caindo nessa ansiedade, depressão e doenças físicas e mentais, né? Sim, exatamente, né? Estão me ouvindo bem, né? Cara, eu trouxe alguns dados aqui. Como homem, a gente sempre quer mais informações, né? Informação precisa. Uhum, Eu uhum, lembro que numa das formações que eu fiz em gestão, cara, para mim eu adorava quando o professor trazia dado. Eu gosto de informação uhum, precisa, né? E olhando para essa questão da saúde emocional do homem, a gente percebe, tem estudos que falam sobre isso, né? Que 3/4 dos suicídios ao redor do mundo são realizados por homens. São homens que cometem suicídio, né? Na maior parte das vezes. Então, isso representa 75% dos suicídios, né? Isso é um dado muito alto. Outra coisa que eu trouxe aqui é sobre a pornografia, porque homens de 25 a 44 anos é uma faixa etária e que 60% de todo o consumo desse tipo de conteúdo no mundo é realizado por essa faixa etária, por homens de 25 a 44 anos. E junto a isso, né, traz ansiedade, a queda da autoestima, relações rasas, relacionamentos líquidos, aqueles relacionamentos que duram pouco tempo, né? E junto a isso vem a questão do próprio alcoolismo, do próprio abuso de drogas, né? Drogas mais pesadas. Quando a gente olha para essa estatística com relação às mulheres, feminicídio no Brasil, principalmente, né? Ele traz dados alarmantes, assim, são números que são extremamente expressivos, né? Imagina que a cada 6 horas uma mulher é assassinada no Brasil por um homem. Então a gente olha para esse mundo masculino, né? Esses homens são homens que eles trazem uma dor, são homens feridos. Esses homens causam mal a outras pessoas. Porque é aquilo, né? Somente uma pessoa que foi ferida, ela vai ferir outra pessoa. E uma pessoa que uhum. conseguiu curar as suas dores, ela vai ter a possibilidade de levar essa cura também para os outros, né? Então, o que está por trás dessa violência toda, né? A gente percebe que dentro disso existe uma dor ali muito profunda que nunca teve voz, porque a gente aprendeu a não falar. Nós, homens, nós aprendemos a sofrer calados. Essa é a verdade. A gente não se É, permite se colocar em situação de vulnerabilidade, porque em alguns momentos, sim, é necessário que a gente tenha uma postura mais firme e mais rígida. A gente precisa aprender a proteger nós mesmos, assim como a nossa família. Mas existem momentos em que a gente precisa se expor, né? Eu costumo brincar uhum. que um dos maiores, talvez uma das maiores provas de coragem, né? É É falar bem para uma baixinho. pessoa que ama, sabe? Quando tu expõe isso, quando tu fala para uma pessoa, eu te amo, tu abre o teu coração, tu abre o teu peito, é como se tu estivesse realmente abrindo o peito e expondo um sentimento para uma pessoa que ela pode simplesmente ignorar e falar, tá legal, tá bom, mas eu não te amo, Exatamente. né? Então, Uhum. é necessário muita coragem para fazer esse movimento. E essa, É, e o, pode falar. não, não, e essa questão que tu falou do eu te amo é muito profundo uma pessoa realmente falar, né? Porque ela tem que puxar, realmente tá falando do coração mesmo, não é só da boca para fora. E aí tu nunca sabe a reação da outra pessoa, né? Então é um estado de vulnerabilidade grande, né? Exato, exatamente. Claro, né? Quando a gente faz esse movimento, quando a gente fala, eu te amo, né? Chega para uma menina e fala, eu te amo. Cara, precisa ter muita coragem ali. Ou é muita coragem, ou o cara tá louco, né? Ou tá mentindo, Uhum, uhum, é, ou tá mentindo, né? E é muito interessante porque quando a gente fala sobre essas feridas, né, Douglas? Quando a gente fala sobre as dores, a gente vê que muitos homens fazem piada com isso, né? Porque a maior parte não quer falar daquilo que sente.
né? Uhum. Essa semana eu estava conversando com um cliente, ele falou sobre a história do Whindersson Nunes, né? O Whindersson, cara, faz piada dele mesmo, né? Isso Sim, verdade. e ele faz, e não só ele, mas muitas outras pessoas fazem piada consigo mesmos. E na verdade, isso, quando a gente olha historicamente, né? Quando a gente olha lá nos castelos, lá na era medieval, os bobos eram personagens extremamente importantes dentro daquela comunidade, né? Dentro daquela sociedade. E por que que o bobo era tão importante? Porque ele conseguia falar a verdade, ele falava exatamente o que acontecia, né? A miséria, ele falava do roubo dentro dos castelos, dos reis e rainhas que esbanjavam, né? Aquilo tudo, saúde, enquanto o povo morria. E eles falavam a verdade e nunca eram mortos. Por isso que ele era Uhum. importante, porque ele estava ali para falar o que realmente acontecia, só que ele não morria. E talvez essa seja talvez esse seja o ponto principal que faz com que nós homens, principalmente nós homens, a gente fale da nossa dor. A gente fale de uma doença específica, a gente fala sobre traição, a gente fala sobre, é, sobre o abuso de álcool, o abuso de droga, e de forma de uma forma leve, parece ser leve, né? Porque traz a piada junto, mas esconde uma outra Uhum. coisa, né? E quando a gente fala sobre ferramenta terapêutica, né, Douglas? Ferramenta que olha para as feridas, a gente percebe que tem feridas que foram criadas lá atrás, né? É exatamente, e também muitas vezes a gente está repetindo o padrão, a gente só está repetindo, a gente nem sabe por que tem aquilo, porque veio do nosso sistema familiar, veio dos avós, tataravós e tal, e a gente só está repetindo. Então, tu quebrar essa verdade que tu trouxe deles e entender, fazer um novo movimento sistêmico para te tomar a tua vida é muito importante. E eu me lembro que quando eu comecei nessa jornada da cura do meu masculino, eu fui muito taxado de, tipo, tu tem que, tu tá fazendo curso para virar homem, porque tu não é homem. Então, quem faz essa busca tem que ter muita coragem para fazer, porque tu vai ser taxado e só que tu tem que se manter firme também na tua busca, porque é maior, né? Então, hoje eu já vejo que as pessoas já estão vendo uma visão diferente, eles estão vendo que eles têm muitas dores. E é isso daí que a gente tem que, como a gente já passou por esse processo, é impactar o máximo de homens para eles se abrirem. Então não quer dizer que se tu chorar, se tu pedir ajuda, tu não vai deixar de ser homem. Na verdade, tu vai se tornar mais homem ainda, porque tu tá buscando curar aquilo que tá de dentro para te conseguir ter um melhor relacionamento no trabalho, um melhor relacionamento afetivo, porque se tu vai para um relacionamento com muitas crenças, muitos traumas de outros relacionamentos, a tendência é que aconteça a repetição de padrão. Eu dou exemplo. Eu comecei a namorar há pouco tempo, há 6 meses, e ambos tinham traumas de relacionamentos passados, que chegava a 3, 4 meses, terminava o namoro. A gente passou por essa fase de 3, 4 meses, quase acabamos, só que a gente entendeu que a gente estava trazendo uma repetição de padrão do relacionamento passado. Então a gente conseguiu fazer esse movimento e agora a gente está em outro patamar. Então só que tu tem que fazer, entender o que está acontecendo também, né? Sim, sim. E falando de relacionamento, pô, eu já tô um pouco mais com a Vânia, Uhum. esposa, a gente faz 10 anos esse ano. E assim, cara, ao longo desses 10 anos, a gente olhou tanto para nós individualmente, quanto para a relação, e eu vou dizer que foi exatamente esse trabalho individual que fez com que a gente chegasse aonde a gente está hoje, né? A gente conseguiu olhar para as nossas feridas, para as nossas dores. A gente realmente passou por um processo que foi muito profundo, assim, né? E até essa confiança entre o casal, ela foi se fortalecendo ao longo do tempo, né? E é exatamente isso, o processo de maturidade, porque tem a maturidade individual do homem e da mulher e tem essa maturidade da relação. E essa maturidade da relação, hoje, ela me mostra
que a gente conseguiu superar muitos desafios, a gente ainda vai ter muitos outros desafios, porque a Uhum, vida em si, ela é exatamente isso, né? Ela é desafio atrás de desafio. Esses dias até falei da música do Diogo Nogueira, acho que ela fala que uhum, a vida ela quer de nós coragem, é só o que ela quer de nós. uhum. A gente precisa ter coragem para superar esses desafios, para aprender com os desafios, porque tudo que acontece na vida tem um propósito e a gente precisa É, aprender. exatamente. E eu vejo que antes a mulher buscava muito mais essa evolução de curar, né? Exato, exato. E os homens eles estavam ficando de certa forma assim, estavam ficando para trás, né? A minha tá me ouvindo bem? Uhum, exatamente. Eles ficaram. Sim, ele estava dando uma pipocada, mas eu não sei se na minha internet aqui. Tá. Mas pode ir que tá. Exatamente isso. Os homens foram ficando para trás e foram, com o passar do tempo, foi percebido que o homem precisa avançar também com relação a isso. Ele precisa ter essa reconexão com ele mesmo. Porque a jornada do homem, a jornada do ser humano em si, é se reconectar com ele mesmo, porque essa é a conexão com o divino. A gente pode fazer uma outra live, inclusive, para falar só sobre isso, essa parte mais da espiritualidade. Sim. Mas o que a gente busca é isso, é voltar para a fonte, é voltar. É como se a gente fizesse um movimento de voltar para casa. Só que a minha casa, a minha morada, é dentro de mim. Assim como a morada é a casa de vocês, é dentro de vocês. Esse é o processo que a gente. E através dessa jornada de retorno, a gente vai encontrar alguns desafios. E o nosso Uhum, papel enquanto mentor, enquanto consultor, enquanto terapeuta, enquanto amigo, é mostrar que existe um caminho, é mostrar o caminho que nós já trilhamos, que é possível, né? E através de ferramentas práticas, através de ferramentas que realmente vão trazer resultado. uhum. Exatamente. E um ponto que tu falou que é muito interessante, a conexão e a cura está dentro de nós. Muitas vezes a gente tenta procurar a cura fora ou a cura nos outros, porque a gente acha que os outros que é o problema, né? Mas não, tá em nós mesmos, né? E ali, voltando na questão de relacionamento, quando o homem consegue curar esse seu masculino, no relação, a mulher ela se sente protegida, que é o papel do homem proteger a sua família e liderar de certa forma, então tirar essa carga dela também. Então é importante, é muito importante os homens olhar mais para isso, sabe? Que daí tu consegue tirar todo esse peso, né? E é esse que é o nosso papel, de ajudar, já que a gente já passou por esse caminho, por essa dor, então vamos espalhar o nosso conhecimento também para ajudar os outros, né? Sim. E a gente não é guru, a gente não, a gente só Uhum, nós somos homens comuns, assim como vocês que estão aqui, assim como os maridos de vocês, né, as mulheres que forem assistir, os irmãos. Nós somos uhum, e passamos por vários desafios, enfrentamos eles, né? É importante que a gente realmente olhe para a nossa história e reconhecer que, cara, todos os obstáculos que a gente teve nos trouxeram algum ensinamento, nos trouxeram alguma ferramenta. Eu vou contar uma história para vocês. É bem rápida, é bem curta, tá? Prestem bem uhum, atenção, porque em algum aspecto eu sinto que isso pode falar com alguém, né? Isso pode conectar com alguém. Eu lembro que uma vez eu estava em Porto Alegre, eu estava num treino de jiu-jitsu, e aí eu lembro que tinha um colega meu que toda vez que ele ia treinar com uma mulher, toda vez, porque era treino misto, eram homens e mulheres treinando junto. E jiu-jitsu sabe como é que é, né? É agarra-agarra, é puxão, é muito próximo. É um esporte de real contato. Tu tá ali em contato com o teu adversário 100% do tempo. E toda vez que ele ia treinar, que ele ia fazer um rola ali com uma mulher, ele dava para ver que ele ficava travado. Ele até evitava
rolar com mulher. Ele preferia rolar com os caras. E aí até ele falava que, porque rolar com mulher é treino de descanso, porque é de boa. Não sei. Uhum. Na verdade, não era isso. Na verdade, é que ele tinha um bloqueio com relação a rolar com mulher. Aí eu lembro que teve um dia lá e tal, ele chegou, a gente sentou do meu lado, a gente estava descansando ali. E aí eu perguntei para ele sobre aquilo, né? Ele falou, cara, eu não sei o que que é. Eu tenho uma trava mesmo, e não é machismo, não. Eu tenho um bloqueio, é difícil para mim. E aí, cara, a gente foi ali conversando, e eu fui, sei lá, fui percebendo assim alguns sinais nele. E aí teve uma hora que a gente saiu, a gente ficou mais afastado, assim, né? E eu perguntei para ele assim, cara, e se esse teu bloqueio não fosse teu? E se talvez isso não tivesse começado em ti? Será que não tem alguma coisa na tua história, talvez na história da tua família? Mas assim, bem de boa mesmo, a gente estava tomando uma água. E aí ele começou a pensar, refletiu, refletiu. Sabe quando o cara para, assim, que fica olhando pro nada? Que o cara fica Uhum. buscando lá na memória. E aí ele falou, cara, tem uma história. Eu lembro que meu avô me contou uma história de uma parente dele que ela tinha sido abusada. E ali, na hora, cara, ele se tocou que tinha conexão. Eu tô arrepiado só de falar nisso. Ele, Uhum. porque na minha família também tem muito essa questão do abuso também, né? Então ele se tocou ali. E aí eu perguntei para eles, cara, tu quer fazer um movimento com relação a isso? Aí ele, por favor, quero fazer. Aí, ok, a gente fez um centramento bem rápido. Eu fiz com ele ali um exercício sistêmico bem rápido, assim, né? Coisa, Uhum. olhar para aquela mulher que sofreu abuso, né? De reconhecer, ele fez algumas palavras que a gente chama dentro das constelações, as palavras de cura, né? As frases de cura. Uhum. Ele reconheceu ela, ele devolveu para ela aquela dor que não era dele, que ele carregava algo que não era dele. Logo depois disso, ele olhou para o agressor e esse momento foi muito importante, porque ele carregava A aquela, culpa? aquela culpa, sabe? E ele tinha medo de fazer a mesma coisa com outra mulher. Então, esse era o bloqueio dele, era o medo de repetir o que foi feito lá atrás contra uma mulher que era da família dele. E ele também, cara, quando ele falou umas palavras pro cara, pro agressor, cara, ele começou a chorar. E dava pra ver na respiração dele, assim, sabe? O cara, a respiração leve. Pô, foi massa, foi incrível, foi incrível. E tá, Pois é, passou. e tu vê que tu tava no inconsciente dele, só que tava influenciando na vida dele e na conduta, né? Ah, exatamente. E aí passou, É, passou. E, cara, eu fui encontrar ele alguns meses depois. Eu não lembro quanto tempo, uhum. mas foram alguns meses depois, a gente trocou uma ideia e tal, a gente acabou se encontrando, a gente se encontrou na rua. E aí eu perguntei pra ele, cara, e aí, como é que tu tá e tal? Daí eu queria saber do treino, né? Eu tô sem treinar já faz um tempo. Ah, Treino, cara. Ele, pô, nem te conto, cara. Ele saiu da academia que ele treinava, ele montou uma academia pra ele. Então hoje ele é empresário, ele é dono do negócio dele, né? uhum. E, cara, por incrível que pareça, a maior parte dos alunos é tudo mulher. Olha ali, ó, superou o trauma dele. O público dele é mulher. E o que as mulheres trazem de feedback é que na academia dele, na equipe dele, elas se sentem extremamente seguras. Então, tu imagina Olha ali, ó. que ele fez para ele e isso reverberou na vida de outras pessoas também. Através do movimento dele, ele conseguiu levar aquela segurança que ele acreditava que ele não tinha para dar. Uhum. É, exatamente. E cara, esses movimentos é legal para quem não participou de movimento sistêmico. Tu acha que aí o Felipe tá falando ali, você pegou, ele reconheceu que a dor não era dele e entregou. Cara, tem um poder que isso daí movimenta a vida nos próximos dias. Vai, já no início ali, tu já viu que ele já ficou com a respiração mais leve. Nos próximos dias começa a acontecer o movimento, a vida parece que vira de pernas pro ar, né? Até se encaixar. Cara, é incrível esses movimentos. Eu fiz alguns movimentos
Inclusive, eu fiz um movimento, eu fui participar de uma constelação, eu fiz o papel de marido de uma pessoa ali, que ela estava presa num relacionamento de 8 anos. E eu, inclusive, eu estava preso num relacionamento que terminava a cada 6 meses essa questão de traumas e crenças, antes desse relacionamento de agora, né? E ali eu me levei, quando eu fiz a constelação, eu tinha acabado de voltar ao namoro, saí da constelação, falei, essa constelação para mim terminou o ciclo aqui. E não deu, eu fui para a imersão do homem inteiro ali, na imersão eu terminei o relacionamento, que eu entendi que tinha encerrado o ciclo, sabe? E que foi necessário. Então é incrível, esses movimentos é incrível esse movimento. Só quem sente na pele para dizer, né? Sim, 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 cara. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para as minhas questões e olhar para tudo aquilo que eu carregava, né? Eu comecei a buscar dentro da minha família, inclusive, história dos meus avós, dos meus bisavós, para entender o que que aconteceu lá atrás, né? E é aquilo, né, Douglas? A gente só sabe para onde a gente vai se a gente sabe de onde a gente veio. Uhum, A gente precisa conhecer a nossa história e a história de quem veio antes de nós. Pô, a gente está falando, exatamente. cara, a gente está falando de uma memória que a gente carrega, né? Imagina, 98% do nosso DNA é formado por memória. Então, quanto mais Uhum, se a história da minha família, mais eu vou ter condições de entender sobre aquilo que me move hoje. A nossa vida ela é movida pelo inconsciente. O inconsciente é, traz, o inconsciente traz muitas informações. E o é. objetivo do autoconhecimento é trazer consciência para aquilo que a gente faz. Uhum. Tu trouxe aí, tocou num tocante que eu queria entrar, que são eu chamo por 4 bases da energia masculina, que é a clareza. Tu saber quem que tu é, qual que é teus princípios, qual é teus valores, qual é tua ancestralidade, como é que funciona. E aí, com autoconsciência e autoconhecimento, tu vai ter clareza de quem tu é e para onde que tu quer ir e aonde que tu quer chegar. Essa é uma eu digo, a primeira base para te começar a estimular a tua energia masculina, né? Que massa. É, eu, É, eu sei que tu tem o. Tu lançou agora, né, Douglas, o teu protocolo. protocolo, né? O Virtus? Não, Uhum. travou aqui um O pouquinho. protocolo Virtus, isso mesmo. Protocolo Virtus. Travou isso daí, Quer mas falar um voltou. pouquinho do protocolo para a Uhum. galera? Claro, o protocolo Virtus, então, ele é virtude, que eu ajudo os homens a resgatar, então, sua virtude, seu propósito. Ele tem 3 bases principais, que é a força, com a coragem, a gente encontra o propósito. Então, ele utiliza 3 técnicas, tá? A primeira técnica é o Forfil. O Forfil, ele é uma técnica que a gente consegue encontrar bloqueios físicos e emocionais. Por exemplo, tu tá com bloqueio, tu tá com uma intolerância ao glúten. O glúten, na medicina germânica, tem referência ao teu pai. Então, a gente encontra essas memórias, a gente faz as liberações e o teu corpo começa a não ser mais intolerante ao glúten ali, tá? Utilizo também o reiki, né? Que é o Felipe também é reikiano, né? Pelo que eu sei. Então é para energização do espírito, da alma nossa, e alinhado com o conhecimento do homem inteiro também, né? Que é para a gente conseguir resgatar essa masculinidade também, né? Essa força do masculino. Então eu lancei segunda-feira esse protocolo, eu já vinha trabalhando, moldando ele, e agora consegui juntar todo esse protocolo aí para ajudar. E é um acompanhamento de 3 meses, então uma sessão online por mês, ali uma videochamada, e aí depois tem todo o suporte também por 90 dias via WhatsApp também, para caso precisar de alguma coisa, sabe? Legal. Então é um encontro por mês. Um encontro por mês online, dá o primeiro, aí tem a conversa também, a gente entende qual que é a dor do cliente, né? E aí a gente começa a trabalhar nas liberações de memória. Eu me curei, vamos dizer assim, eu me curei com a ansiedade, com a entrada na depressão com esse protocolo, que eu não entendia com o Forfil, né?
e eu sou o primeiro homem que da técnica do Forfil, agora tem mais três depois de mim. Então, antes era 90 mulheres e eu era o único homem que estava desenvolvendo, participando dessa técnica. Inclusive, ontem, eu dei uma mentoria, uma aula também sobre energia masculina para as mulheres do Forfil também. Olha só. É muito interessante que a mulherada, elas precisam, né, olhar para esse masculino delas também. Não só Cara, é muito bom. as mulheres precisam disso, né? Essa união de ferramentas, né, Douglas, que a gente acaba Uhum, trazendo para dentro de uma metodologia, ela nos dá uma possibilidade de olhar para uma questão, sei lá, para uma história, né, de um homem ou uhum, de uma forma muito mais ampla. E a gente consegue, através dessas ferramentas, conseguir trabalhar em cada aspecto daquela pessoa. Então, quando a gente fala uhum, sobre processo de mentoria, talvez o processo de mentoria em si ele tenha sido meio que banalizado, né? Mas, uhum, mas a mentoria, o objetivo de uma mentoria é realmente conduzir uma pessoa através de um caminho que a gente já trilhou e usar as ferramentas que a gente já usou em nós, né? Então, a metodologia que o Douglas criou é uma metodologia própria, né? Com ferramentas ali que ele conhece na prática, ele conhece de forma bem profunda, e já aplicou isso na vida dele e aplica isso com outras pessoas, né? Ele conduz outras pessoas, assim como o método Action, que é esse método uhum, que eu criei, né? O objetivo dele é realmente ajudar homens a sair do piloto automático, sair desse processo de frustração, resgatar essa força interna mesmo, aquilo que está lá engessado, né? Tá, de certa forma, está até morrendo ali, porque aquele homem ele está à mercê de tudo que vier na vida. Então ele está ali só esperando a morte chegar, né? Muitas vezes é isso que acontece, né? O objetivo dessa metodologia é realmente curar travas inconscientes, travas que são herdadas pelo nosso sistema familiar e, através disso, liderar a própria vida. Eu trago, eu costumo falar que dentro desse processo todo, o homem ele vai ter a possibilidade de se autoliderar, né? E uhum, esse método ele é baseado é, em cinco aspectos que a gente trabalha dentro da mentoria. A gente olha para a origem, exatamente aonde esses problemas, essas questões começaram. Então eu trago a visão sistêmica, exercício sistêmico, a própria constelação familiar. A gente olha para a identidade, para ele realmente se reconhecer, entender quem o Douglas realmente é, sabe? É aquele uhum, processo, né, do retorno para casa. Quando eu chego em casa, eu bato na porta, eu abro a porta, pô, agora eu vejo o que que tem aqui dentro. Então entra na parte da identificação. Aí, a partir disso, a gente olha, faz uma transformação, né? Eu gosto de trazer ferramentas de meta, né? O cara vai ali, define algumas metas, metas práticas, metas que são realmente alcançáveis, né? A gente olha para isso com muita coragem, para todos os desafios, para aprender que dentro desses desafios eu aprendi uma ferramenta, aprendi algo muito valioso ali, e aí a gente entra em ação. E dentro disso, e eu gostei muito do que tu fala sobre, tu traz o reiki dentro da metodologia, né, que tu trabalha. uhum, uhum. Cara, e me deu vontade de trazer isso também para Actio, né? Cara, é legal. A gente tem lá a comunidade que acontece toda semana, todas as quintas-feiras, inclusive amanhã tem encontro às 19h30. Toda quinta-feira a gente tem um encontro da comunidade. É um encontro que os homens vêm para trazer algumas das suas questões. A gente está ali para aprender sobre ferramenta prática de ação, coragem, né? A gente tem o próprio Marcos aqui que está aqui nesse encontro. Ele teve nenê agora faz poucos dias.
né? E trouxe isso também, os desafios da paternidade. A gente está ali para Cara, é legal. contribuir um com a vida do outro, trazer É. a nossa experiência enquanto homem, a nossa experiência enquanto pai, enquanto marido, enquanto namorado, enquanto terapeuta, porque são todos os aspectos que a gente, são todos os papéis, talvez, que a gente representa, né? Exatamente. A gente precisa estar em ambientes, né? Ambientes que favorecem. Não é aquele ambiente lá que tu vai estar no futebol com teus amigos e vai fazer palhaçada. Esse daí também bom para descontração, mas tu tem que estar em um ambiente que tu sente seguro para falar sobre as suas fraquezas. E eu te parabenizo por essa criação dessa comunidade. O que eu puder contribuir também com isso, eu consegui participar daquele primeiro encontro ali, e ver o teu pai estar junto nesse teu projeto também, cara, é sensacional. É tipo, tu vê o teu pai apoiando, porque as pessoas mais antigas, elas já têm um certo preconceito com esses movimentos que fogem um pouco do tradicional de profissão, né? Terapeuta e tal. Então, ter o teu pai ali junto contigo cara, é fantástico. Parabéns mais uma vez, Felipe. Valeu, cara, valeu. E realmente, assim, foi um presente ter ele ali, porque, cara, talvez eu jamais conseguiria criar isso, sabe, dentro de mim, assim, de, pô, um dia desenvolver um trabalho e ter o meu pai ali acompanhando e ajudando também, conduzindo e trazendo também o conhecimento dele, porque Uhum, isso talvez a maior parte da minha vida isso era impensável. E eu entendo que para a maior parte uhum, dos homens isso é impensável. Até porque muitos dos homens, eles têm esse pai ausente, né, afastado, longe. Às vezes não é nem uhum. não é nem fisicamente, né? Às vezes é a alma dele, o cara não tá ali, né? Exato. Uhum. E, Cara, cara, é legal tu trazer isso daí, porque é um conhecimento que, cara, ele olha quantos anos ele viveu, o que ele enxergou lá atrás, o dia a dia era diferente. E trazer para a realidade, tu começa a entender o que eles passavam e a gente começa a não julgar eles. Porque hoje é muito mais fácil a gente julgar e colocar a culpa neles, por isso que a gente está assim, mas a gente começa a enxergar com outros olhos, né? exato, cara, exatamente. Exatamente. Acho que a gente pode abrir para pergunta, o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Isso daí. Deixa eu só abordar mais uma questão que tu também entrou ali, no que tu define metas também com o teu mentorado, que é muito importante, que é a questão da disciplina, que é tu definir uma meta, então tu vai ter que ter disciplina para executar ela, mesmo se tu não tem vontade ou não. Tu é um compromisso contigo. E aí vem o foco também, né? Tu focar naquela tarefa para conseguir cumprir ela, né? E, a, e, a, e, a, e a direção, né? Que é a que definiu a meta. Eu quero chegar lá, então vou baixar a cabeça e vou executar isso, né? Essas são as quatro bases que eu acho muito importante para a gente conseguir conquistar algo hoje. É aquilo, né? A gente consegue construir isso através de um processo de amadurecimento. É aquilo. Eu me reconectar com essa fonte do masculino, reconhecer em mim essas ferramentas, a coragem, a agressividade. É através dessas ferramentas que a gente consegue Uhum, ter disciplina, ação, a gente consegue realmente ir em busca daquilo que a gente quer. Então, se eu não desenvolvo isso, eu vou sim ter dificuldade de construir essa base sólida, né, dentro de mim, porque é isso. Essa construção ela não foi feita lá atrás porque eu não tinha essa conexão com o meu pai. uhum, Mas em algum momento eu precisei olhar para isso e, pô, é como se eu tivesse largado uma obra no meio do caminho e aí depois eu volto e, cara, eu vou pegar isso aqui e vou concluir. E aí eu começo. Nem que eu precise derrubar as paredes todas, mas eu derrubo as paredes e eu trabalho na fundação. É igual construir um prédio, eu vou trabalhar na fundação. E esse uhum. trabalho que a gente faz é de realmente, cara, olhar para a fundação, sabe? Exato. E aí é importante também ressaltar que às vezes você pode, mas eu não tenho mais meu pai vivo. Mas nesse movimento sistêmico,
tu consegue identificar isso e tu consegue fazer reconexão com ele. Então não quer dizer que não, ele não, eu não tenho mais contato com ele, tu não vai conseguir fazer. Tu vai conseguir fazer do mesmo jeito daí. Porque na verdade ele usa o reiki, usa os princípios de cura quântica, movimento sistêmico, então indiferente se está o corpo presente ou não, né? E o pai vai estar sempre com nós, né, Douglas? Porque essa questão tem uma coisa que eu acho interessante, que quando a gente entra no mundo das constelações, o primeiro movimento que a gente aprende é tomar pai e mãe. Uhum, Cara, para mim eu achava isso dificílimo. Eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? O que que é esse tomar pai e mãe? Sabe? Tá, tá, beleza, mas eu entendi que eu preciso olhar para eles e de alguma forma ir aceitando, ou eu acho que aceitando talvez seja a palavra que me vinha muito na cabeça assim naquela época. Só que para mim eu tinha muita dificuldade com isso. E eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade também, de tomar o pai e a mãe, sabe? De fazer esse movimento e tal. uhum, E eu, cara, eu teve um dia que caiu assim como se fosse uma ficha, assim, sabe? Uma mensagem assim que o movimento talvez ele seja o principal movimento, ele seja além de tomar, de receber ou de reconhecer e entender, enfim, não, entender não, porque entender é muito racional, né? uhum, Mas de uhum, aceitar não é o primeiro movimento não é com aquele homem, com aquela mulher, com CPF, sabe, físico, não. Para mim o que fez muito sentido é eu primeiro reconhecer essas duas partes que moram em mim, que é o meu pai e uhum. minha mãe, que moram dentro de nós, né, cara? Sim, feminino e masculino, né? E a partir do momento em que eu consigo encontrar esse equilíbrio dentro de mim, fica mais leve que eu faça esse movimento para aquelas duas pessoas. Então, o primeiro movimento não é com eles, é eu comigo mesmo, Uhum, sabe? É eu encontrar essa paz dentro de mim, essa paz no meu coração. Porque daí sim eu consigo levar isso para os meus pais. Então, meus pais não precisam exato. estar vivos. Eles não precisam. Uhum, E se eles estão vivos, talvez os pais de alguém tenham, sei lá, tenham largado no lixo, sabe? Ainda assim, esse pai e essa mãe, eles foram importantes para que tu esteja aqui. E eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque tem muitos homens que têm essa dor profunda, tem muitas mulheres que têm essa dor profunda, porque foram afastados, porque foram abandonados. uhum, Há poucos dias atrás eu conversei com um cara, e essa conversa mexeu muito comigo, porque ele foi vendido pelo pai para outros homens, uhum, como garoto de programa, quando ainda era adolescente. Então, tu imagina a dor que esse cara, hoje é um homem adulto, né? Tu imagina a dor que esse cara carrega com relação ao pai. mas com certeza. Mas tem um porém, Douglas. Esse cara hoje, ele cuida do pai. Ah, O pai voltou. depende dele. O pai depende dele. E hoje ele sabe, cara, e eu fiz um movimento com ele que foi muito massa. Foi muito massa. Porque não exclui aquilo que o pai fez. E a gente não sabe o que que levou o pai a fazer isso também. A gente sabe que, cara, Uhum, tem muita coisa que leva uma pessoa a cometer um crime desse. Mas dentro do coração desse cara que eu tava conversando, cara, ele encontrou esse lugar de paz, sabe? E que uhum, muitos anos foi muito difícil. Então ele não perdoou o pai pelo que ele fez, ele não nada disso. Ele fez um movimento para ele e ele conseguiu encontrar essa paz no coração dele. exato. Porque aí entra o detalhe que é o seguinte: muitas vezes a gente critica e fala, eu queria mais amor, queria mais contato. Mas o bem maior que os pais puderam dar para nós foi a vida. Tu já tem um presente maior. Então, tu ter essa reflexão e tu tomar, ok, não vou dizer que ele fez certo, ter vendido e tem que aceitar, não. É o contrário, mas tu entender, tu tem a vida por causa deles.
Então ali tu já começa a ter um movimento diferente, né? Exato, exato. E todas essas dores que a gente carrega, elas foram construídas através da cultura familiar, através sei lá, dos colegas que a gente tinha na escola que faziam bullying, que na nossa época não era bullying, né, cara? Na nossa época não se chamava bullying. Na Sim. nossa época, a gente, cara, a gente se ferrava e não tinha nome nenhum para isso. Uhum. Eu lembro que na época, Não tem. cara, teve um cara que tentou me colocar na lata de lixo, cara. Eu lembro disso até hoje. O cara tentou me colocar numa lata de lixo. Eu não era o aluno que vivia sofrendo bullying e tal, mas eu lembro disso que um desgraçado lá tentou me colocar na lata de lixo. E eu encontrei esse cara anos depois, adulto já. Olha que doido. Uhum. Exato. Exato, exato. Sabe que eu tinha um colega também que ele fazia tipo bullying ali, brincadeira. E eu sempre deixava. E aí, cara, do nada, assim, uma vez eu peguei, e bati nele, né? Cara, virou meu melhor amigo. Hoje é meu amigo, sabe? E tem um negócio que antigamente a gente falava, se os pais falavam, se tu apanhar na escola, tu vai apanhar quando chegar em casa. Então tu tinha que se defender. Então, cara, hoje, tá louco. Hoje, se o pessoal vivesse na nossa época ali, não sei como é que ia ser. Cara, eu acho que como a gente cresceu nesse meio mais. Não sei se era mais desafiador. Eu não sei, cara, eu não consigo comparar, Aham. mas era diferente. E Sim. talvez o que muitos homens perderam, muitos homens perderam foi aquela agressividade que a gente tinha lá quando era adolescente e criança. A gente perdeu isso. Uhum. Hoje a gente conversa com vários caras que eles têm medo cara, eles têm medo de chegar numa mulher. Eles têm medo, Sim. porra, eles têm medo de pedir um aumento, de ir lá e negociar um aumento. Eles têm medo sei lá, eles têm medo de empreender. E lá Uhum. atrás, essa galera não tinha muito medo, não. Agora, o que que aconteceu para essa galera construir esse medo? Cara, isso é um movimento que é da sociedade. E o que a gente precisa reconhecer, o que os homens precisam reconhecer, é que assim como esses traumas, esses problemas foram criados em grupo, ele precisa se conectar com outro grupo que vai resgatar essa força. Porque nós, Uhum. homens, nós desenvolvemos o nosso masculino através de outros homens. Essa conexão Uhum. masculina através de outros homens. A gente precisa, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar esse lugar de, cara, de realmente desenvolver a coragem, de realmente estar num ambiente em que De a gente força. pode aprender um com o outro. Porque o masculino, o homem mesmo, ele é assim, ele é firme mesmo, se posiciona, defende aquilo que Uhum. acredita, Uhum. não arreda o pé. E às vezes às vezes alguns homens imaginam, se eu passar meu conhecimento, ele vai tomar meu lugar. Mas não, é uma segurança, porque, cara, tu passou por aquilo, passa o teu conhecimento lado. Vai chegar um momento, eu estou mentorando alguém aqui, estou mentorando o Felipe, vai chegar um momento que eu não vou ser mais o mentor porque ele já passou daquilo. Ele vai procurar outros mentores. Então tá tudo certo, tu já fez o que tu podia fazer na vida do outro, sabe? Então tu espalhar essa força para quem tu pode, né? Exato, exatamente, cara. E na verdade, o que muitos homens sentem, né, é que eles estão sozinhos no mundo, porque principalmente com relação à pandemia, ao digital, isso afastou muitas pessoas, né? A questão é que, Uhum, cara, falando para todos vocês que estão assistindo aí, a questão não é que é, não é que vocês estão sozinhos, vocês estão separados e a gente unir. precisa juntar, a gente precisa unir. É essa união que vai fazer com que a sociedade ganhe. As pessoas precisam ter esse masculino mais desenvolvido novamente. Uhum. É, Se colocando na posição de novo. é isso. Não sei se alguém mandou pergunta ali, acho que não. Não, por enquanto não. Quiserem, fiquem à vontade aí. Aproveite o nosso tempo, vamos trocar informações aí.
que não é só eu e o Felipe que sabemos o conteúdo, com certeza vocês têm muitas informações, muitos dados também para compartilhar com nós, né? Com certeza. É, antes, enquanto o pessoal não faz a pergunta, hein, enquanto o pessoal não fala nada, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode escrever ali no chat, tá? Uhum, Eu quero fazer um convite para quem estiver assistindo, participar da nossa comunidade. Não tem custo para participar da comunidade. Lá dentro a gente fala sobre autoliderança, a gente fala sobre coragem, a gente fala sobre sair dessa estagnação, entrar em movimento de ação. Ali eu trago várias ferramentas, a gente faz constelação familiar e empresarial. A gente olha também para os negócios, olha para a profissão, olha para o dinheiro. O objetivo da comunidade é realmente ter esse espaço, e é exclusivamente para homens, tá? Ter esse espaço de reconexão com o masculino. Então, me chame pelo WhatsApp, me chame no Instagram, lá no direct do Instagram, né? Fiquem à vontade, a gente pode trocar uma ideia. Eu posso marcar uma reunião para explicar mais profundamente como é que funciona. Além da comunidade, eu faço atendimento de constelação familiar, relacionamento, faço constelação com casais, constelação empresarial. Eventualmente eu faço grupos de reiki, faço atendimentos de reiki, tanto presencial aqui em Florianópolis, quanto atendimento online. A constelação presencial em Florianópolis. Algumas vezes eu vou para o Rio Grande do Sul, vou lá para Porto Alegre e faço lá também. Eu aviso antes lá dentro do Instagram, lá nos stories, eu acabo comunicando um pouco antes, né, com antecedência para o pessoal se organizar. E também tenho o processo de mentoria, a mentoria Actio, é uma mentoria individual. Ainda não abri um grupo é, da mentoria, mas isso logo, logo vai acontecer. Vai ter um grupo de mentoria sendo conduzidos aí por um processo. São 6 encontros. A mentoria ela se dá por 6 encontros e dentro desses 6 encontros a gente trabalha exatamente aquilo que tu busca, aquilo que tu precisa desenvolver, aquilo que tu quer, né? Porque na verdade não é nem o que tu quer, mas é o que tu precisa para uhum. chegar onde O que tu, precisa. né? Isso Então, daí. Tem uma pergunta ali, Felipe, eu vou ler ali, ó. O tá. Marcos, eu não consigo, ou talvez não queira me conectar profundamente com Deus. Tenho mais de 20 anos de evangelho, mas nunca vivi de forma profunda. Nunca tive uma conexão com Deus, e minha dúvida é o que pode estar me bloqueando. Na minha visão, talvez é uma conexão consigo mesmo, porque conexão com Deus também tem muito a ver com conexão consigo mesmo, de tu entender o que que tu quer, que daí depois tu vai conseguir. A gente fica buscando muito lá fora também o que que é, mas Deus está dentro de nós, né? A gente não precisa procurar lá fora, né? É isso que eu penso também. É isso que eu penso. Essa, essa conexão com Deus, ela é uma conexão pessoal. Quando a gente fala sobre Deus, a gente está falando, claro que Deus não é uma figura masculina, né? Uhum. Deus É é, neutro, Deus é é. Deus. Quando a gente Uhum. tenta definir Deus, a gente está limitando, né? Ah, É. Deus é uma energia, cara, não tem como definir, né? E essa conexão com Deus, ela se dá a partir dessa conexão consigo mesmo, né? É Uhum. difícil definir Deus, porque não tem como definir. E essa conexão também é complexo demais de. É muito complexo a gente conseguir definir alguma coisa, né? Só que É, eu acho que quando tu entende o teu propósito na tua vida aqui, tu já fez uma conexão com ele, porque tu entendeu, vamos dizer o que que é, a gente não pode definir como energia, mas o que que era o propósito para ti nessa vida. Então, eu acho que esse é o tipo de conexão que vai dar depois, sabe? sim. Sabe que eu pensando aqui, o nosso canal de acesso a esse mundo se dá a partir de um homem e de uma mulher, né? Se dá a partir do pai Uhum. e da mãe. É através deles que a gente chega,
né? Inclusive a vida ela chega no momento da concepção, porque tem muito essa questão também do aborto e tal. E eu não vou entrar aqui nessa história, Uhum, mas tem muitas pessoas que defendem, né? Até o terceiro mês pode abortar porque não tem vida. Não. uhum, Para mim, uhum, cara, a concepção ali já a vida já conecta, né? Tanto que a moleirinha aqui, né? Ela vai fechando com o tempo porque ele primeiro chega à vida, né? Inclusive tem uma luz. É muito doido isso, mas uhum, dentro ali da mulher, na hora da concepção ali, né? Tem uma explosão de luz dentro da mulher. Isso tem, enfim, tem vídeo mostrando, sim, enfim, tem muita prova aí, né? Mas essa moleirinha ela vai fechando, só que enquanto ela não fecha por completo, essa inteligência ela tá entrando. Ela tá entrando, então entra essa inteligência, ela vai caminhando por dentro do indivíduo ali, né? Até chegar lá no chakra base, né? uhum. Isso daí no básico ali. Exatamente, que é quando ele desperta para a sexualidade, que é lá na adolescência, né? Então até lá Uhum, tá trilhando ali tem aquela consciência, aí tem começa a falar, essa consciência ela vem caminhando, né? E vem as emoções, aí ele começa aprende a digerir os sentimentos, digerir, vem passando pelo intestino, até chegar lá no chakra sexual, digamos assim, né? Que é quando isso toma. daí. Uhum. Quando se diz conexão com Deus, indica uma separação. E Deus é. Simples. É, Deus é. Isso daí só é. Exato. É isso. Como que você. É. Pensar em Deus como Uhum. você É é. você mesmo, né? É você mesmo, né? Cada um é um Deus, se for resumir assim a história. É. Cada ser é o seu Deus. Isso daí, melhor resumido. É simples Exatamente. assim. Buena, mais alguma coisa? Pas- Passou rápido essa uma hora, né? E tem Cara, muito conteúdo porque a gente pode ficar falando aí. passa voando. Uhum. Passa voando. Créditos. É isso daí, Felipe. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho aí. Então, eu sei que acho que desde que a gente começou ali a trilhar no Homem Inteiro ali, eu já tive uma conexão ali, a nossa parceria ali, e é uma honra poder estar contigo nesse projeto aí, fazer essa live aí também. Então, que o que eu puder contribuir, pode contar comigo. Cara, eu agradeço demais por tu ter aceitado também estar aqui comigo, a gente poder bater esse papo, trocar uma ideia e falar daquilo que faz sentido para nós também, né, Douglas? E a Uhum, gente, como gaúcho, a gente sabe que o povo gaúcho é um povo muito guerreiro, é um povo muito aguerrido, uhum, mas existe essa desconexão com o masculino muito forte, né? Acaba sendo até essa uhum, maturidade ela e muitos homens não se teve, né? Então são homens que ainda estão naquele lugar do menino, né? Intransigentes, rebeldes, e olhando para o relacionamento de homens e mulheres gaúchos principalmente, eu lembro que eu fiz uma constelação, é, se chamou mate sistêmico. E era exatamente para uhum, os relacionamentos de homens e mulheres. E existe uma questão sistêmica ali que impede que muitas mulheres encontrem os parceiros maduros, né? O parceiro ideal, aquele parceiro, né? uhum, Mas realmente, assim, a gente tem um trabalho muito. Tem muito trabalho a ser feito aí. E, e a gente vai fazer algumas outras coisas juntos. A gente uhum. tem algum evento presencial aí em Caxias, tenho certeza. Pô, com certeza, já está tendo os movimentos aí. Que massa, Vamos cara. fazer, vai ser um prazer, vai ser uma honra. Conta comigo, vai ser um prazer estar aí junto contigo. A gente vai desenvolver um trabalho bem legal e que a gente Bom, possa chegar no máximo de pessoas possível, que a gente possa servir com tudo que a gente tem
e que a gente possa, sim, ser ferramenta de transformação e mudança. É isso daí. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Valeu, Douglas. Obrigado para todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto Isso e daí. até logo. Muito obrigado a todos aí, todo presente. Felipe, um abraço. Valeu, Até a irmão. próxima. Até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau.